jogo da cidadania social. E como é que se joga a cidadania social? Basicamente por 2 ou 3 mecanismos que eu poderia apresentar-vos e que correspondem à ideia de que as pessoas não estão sozinhas na obtenção do seu rendimento. Portanto, o que nós temos num capitalismo liberal ou numa economia informal que para este efeito funciona como o capitalismo liberal, basicamente o que é? Quem tem propriedade tenta valorizá-la e obtém rendimentos dessa propriedade, portanto rendimentos de capital, seja alugando um apartamento, vendendo um terreno, construindo uma fábrica, obtém rendimento daquilo que tem e não daquilo que faz. Quem não tem propriedade ou não tem propriedade suficiente para viver dela, tem o seu trabalho e vai ao mercado buscar rendimento. Na forma organizada são salários, mas, quer dizer, vejam isto aqui num sentido muito mais amplo, são todos os rendimentos do trabalho e a história acaba aqui. É assim nas economias informais e era assim no capitalismo liberal do século XIX. Não há Estado, a única coisa que há é eu e a minha propriedade, eu e o que eu tiro do meu trabalho e em cima disto o que eu posso esperar dos meus. Quem são os meus? Os meus parentes, as pessoas, digamos, em alguns países, o meu partido, o meu grupo regional, o meu grupo étnico, mas portanto sou eu e os meus. Ora, nós para entrarmos na cidadania social precisamos que o Estado seja capaz de vir ao mercado buscar dinheiro. Porque a cidadania social impõe que o Estado seja capaz de gastar. Mas para gastar é preciso cobrar. Para cobrar é preciso ter um mercado organizado. Porque se não houver mercado organizado, eu não consigo cobrar impostos, não consigo cobrar taxas, não consigo cobrar contribuições. Volta àquele número que vos dei sobre a proteção social. O que é que acontece? É muito pequeno o número de pessoas fora do Estado que trabalham em empresas que contribuam para a segurança social. E, portanto, o Estado não está a conseguir cobrar contribuições, logo não vai conseguir pagar pensões. Mas isto é verdade para tudo. Se eu não conseguir cobrar impostos, não vou conseguir criar hospitais. Não vou, e portanto, sendo das áreas económicas e financeiras, digamos, têm a experiência diária disto. E, portanto, o que o Estado de Previdência faz é, no fundo, pegar neste dinheiro que vai buscar ao mercado e criar transferências que fazem com que eu já não dependa só de mim e dos meus, eu possa confiar no Estado. E nesta situação de pandemia, eu possa confiar no Estado para dizer, bom, se de repente a economia parar e eu deixar de ter dinheiro para viver, esse dinheiro há de vir a algures. Se acompanharem as notícias dos países das economias ricas, todos fizeram isto. O chamado layoff, ou seja, o que é o layoff? São subsídios pagos pelo Estado às empresas para que os trabalhadores não vão para o desemprego. Num país como Portugal, os trabalhadores tiveram que paralisar por causa da Covid-19, houve assim uma espécie de contrato, é verdade que é um contrato que foi imposto pelo Estado, mas basicamente o que aconteceu? Pararam, portanto os que não foram para teletrabalho, pararam, perderam 1/3 do rendimento, os outros 2/3 foram divididos a meio entre o Estado, que precisava de ter este dinheiro, e as empresas. E, portanto, as empresas só pagaram 1/3 dos salários, os trabalhadores só perderam 1/3 dos salários, portanto, estiveram em casa, mas não ficaram sem comer de um dia para o outro. Ou melhor, não ficaram sem recursos de um dia para o outro, não tiveram que ir às suas poupanças, se estivessem, ou, digamos, aos seus parentes, ou que continuar a ir trabalhar, porque, digo ao Estado o que disser, entre poder morrer de um vírus daqui a 15 dias e não ter o que dar de comer aos filhos hoje, as pessoas optam sempre por dar de comer aos filhos hoje, que é uma das grandes dificuldades nos países em desenvolvimento para se adaptarem a situações como esta, em que o Estado nos está a dizer não há condições de saúde para você ter a sua vida normal, mas eu não tenho condições de vida para viver sem fazer a minha vida normal. E, portanto, o Estado precisa ter recursos, quer para poder apoiar-me, e, portanto, isto é o que faz normalmente com os tais subsídios de luta contra a pobreza, com as pensões, com os subsídios de desemprego, onde eles existem, com os apoios extraordinários que estariam a ser criados agora, nem para desenvolver serviços públicos bons. É evidente que é quase anedótico, mas é verdadeiro,
uma situação que não tem nenhuma comparação com a de Moçambique, claro, mas que é, o Sudão do Sul tem 5 vice-presidentes e no início desta crise da Covid tinha 4 ventiladores. Portanto, não tinha sequer um ventilador para cada vice-presidente. Ou, menos anedótico, mas não menos dramático, Timor-Leste, no início da Covid, tinha um ventilador. E a Guiné-Bissau tem hospitais e tem ventiladores, mas não tem estabilidade da corrente elétrica. E, portanto, sem a garantia de que há eletricidade, nada nos servem os ventiladores, porque se nós não abastecermos os hospitais de eletricidade e não tivermos geradores, coisa que aconteceu, é público, num hospital da Guiné-Bissau, portanto, uma pessoa que precisa de respiração assistida, mesmo que tenha o ventilador, mesmo que tenha os médicos, mesmo que tenha a tecnologia, diz que não tenha a energia, digamos, isso não me serve de nada. Ora, estes serviços públicos e estas transferências sociais não são financiáveis se eu não conseguir organizar o mercado para conseguir cobrar impostos, taxas e contribuições. Evidentemente que eu posso compensar parcialmente. Compenso parcialmente como? Através do dinheiro que recebo da ajuda internacional, da ajuda pública ao desenvolvimento, através dos financiamentos que recebo das instituições financeiras internacionais, do Banco Mundial, do Banco Africano, do Banco Islâmico, julgo que também intervém em Moçambique. Através destes mecanismos eu posso compensar, mas ao compensar fico nas mãos da agenda deles. E a verdade dura é que a agenda das instituições financeiras internacionais não tem sido a de consolidar estados de providência nos países em desenvolvimento. Tem sido a de, digamos, manter as situações a que eu chamo, não, a que o UNGO chama de segurança informal. Porquê? Tem sido a de criar ilhas de modernidade num sistema geralmente desorganizado, portanto, procurando regular tudo o que tem a ver com a inserção na economia internacional. Aquilo que, digamos, na linguagem das instituições internacionais se chama criar mercados. Portanto, e vocês viram, e de certeza que todos vós foram de um modo ou de outro envolvidos por isto, a cooperação internacional na área dos fluxos financeiros, regulação do setor privado na área, nomeadamente do investimento estrangeiro e da adoção de leis de regulação do setor privado para o setor privado moderno, e depois isto no topo, e depois na base uma intervenção absolutamente concentrada na tal luta contra a pobreza de menos de 1,9 dólares. O que é que fica no meio? Repara, no meio fica a grande parte do povo. Fica a grande parte do povo que não está nem no setor da economia moderna, que não vai estar no gás, que não vai estar, digamos, nas pequenas, nas poucas, não é pequenas, mas nas poucas empresas digamos, da indústria de base, que não vai estar nas grandes infraestruturas, nem vai estar na pobreza que ronda a fome. Quem são estas pessoas? No fundo são os nossos vizinhos todos. Portanto, são os nossos vizinhos todos que não trabalham para o Estado, para a comunidade internacional e para a meia dúzia de grandes empresas do setor moderno. E se estes nossos vizinhos todos estiverem fora da proteção em educação, que não estão em Moçambique, do acesso à saúde pública e do acesso a um mínimo de rendimento estável, nós continuaremos a ter enormes pressões sobre a sociedade para que dependa de mecanismos de patrocínio de clientelismo, que são também enormes pressões para uma corrupção difusa. E depois temos, aliás, este paradoxo, que é as mesmas instituições que combatem a corrupção e que exigem um combate determinado à corrupção, no fundo alimentam, por esta subvalorização da criação de uma classe média, os mecanismos para que haja uma pressão social difusa para a corrupção. E, portanto, o esforço que o país faz para saltar da segurança informal para o Estado de Providência, e que eu julgo que é um esforço que deve ser reconhecido, digamos, choca com este obstáculo. Qual é a chave para responder a isto? Eu diria, do ponto de vista do sistema internacional, é preciso que o sistema internacional mude orientações, mas isso Moçambique não tem força para isso.
E depois é preciso aprender as boas lições, como todos os problemas que elas tenham tido, digamos, as boas lições, incluindo dos vizinhos. Porque não é por acidente que um país que foi desenhado para o apartheid, um país que não tem, que é um dos poucos países do mundo que não tem uma segurança social pública, que é a África do Sul, no entanto, conseguiu ter uma cobertura de segurança social praticamente universal para o setor formal, que na África do Sul representa mais de 50%, ao contrário de Moçambique, pela luta dos sindicatos. E dos sindicatos, nomeadamente de trabalhadores negros, no processo de emancipação face ao apartheid. Uma das coisas que mudou o modelo social sul-africano foi a extensão da segurança social nas empresas aos trabalhadores negros por força da criação de previdência pelos sindicatos da COSATU, portanto, pelos sindicatos controlados pela ANC, ou digamos, relacionados com a ANC. E, portanto, um país que tinha sido desenhado, cujas instituições tinham sido desenhadas para serem completamente dualistas, teve, pela ação dos sindicatos, esta cobertura, e esse mesmo país que tinha uma pensão de luta contra a pobreza relativamente generosa no contexto da região, que era apenas para brancos e depois para mestiços, teve com o presidente Mandela a sua aplicação universal. E, portanto, isto explica a diferença entre a despesa com proteção social que vocês encontram na África do Sul, que, como digo, até é um país sem segurança social pública, e a de Moçambique. O que eu quero dizer é que o desafio que se coloca do ponto de vista da cidadania social é um desafio de como acelerar a redução da dependência da economia informal, como acelerar a organização da economia, não apenas para o pequeno topo da organização económica, mas para a consolidação do rendimento que nós podemos chamar o senhor 50%. Quem é o senhor 50%? É o senhor mediano. Portanto, para aqueles que tenham formação estatística, portanto, como é que nós consolidamos o rendimento do senhor mediano? Aquele em relação ao qual metade dos moçambicanos são mais pobres e metade dos moçambicanos são mais ricos. Porque enquanto o senhor mediano for muito pobre, a sociedade será sempre muito polarizada e nós não sairemos da segurança informal. Acresce, não posso, estando de fora, não vos vou esconder que é assim que vejo, acresce que Moçambique, pela sua extensão, digamos, e pela situação em que está, do ponto de vista digamos, do surgimento de novos recursos, nomeadamente naturais, e pela situação dos países vizinhos, Moçambique tem zonas, portanto, hoje isto é público e notório no norte, que são vulneráveis à transição para o regime de insegurança. E isto, e portanto eu não me quero alongar sobre matérias que conhecem muito melhor que eu, mas eu tendo a relativizar o modo como na imprensa internacional esta questão se coloca, porque na imprensa internacional, pronto, estou a falar de Cabo Delgado, isto vê-se muito como chegou o ISIS, chegou o fundamentalismo islâmico, o que não estou a dizer que seja mentira, mas situações sociais semelhantes deram guerrilhas marxistas. Ou seja, no norte de Moçambique pode ser o ISIS e o terrorismo islâmico, na Colômbia dos anos 70, nas zonas do petróleo, eram as Farc e, digamos, uma guerrilha guevarista. Portanto, o que acontece é que é muito típico, nós encontramos isto em diferentes zonas do mundo e em diferentes momentos históricos, quando se descobre uma riqueza que altera um sistema social e a sociedade é polarizada, surgem formas de banditismo. A Europa do século XIX era assim. A América Latina de há 20 anos era assim. Portanto, esse banditismo depois encontra a sua legitimação ideológica. Portanto, espero não chocar ninguém. Quer dizer, as Farc diziam que iam fazer a revolução. O ISIS diz que vai fazer outra revolução. Mas aquilo de que verdadeiramente vivem
é da enorme polarização social e a sua estratégia de sobrevivência é a estratégia de chantagem sobre as populações. E, portanto, eu vejo no modus operandi que nós encontramos na Nigéria, que nós encontramos em zonas da Tanzânia, que nós talvez estejamos a encontrar agora no norte de Moçambique, que nós encontramos no Iraque depois da guerra, que nós encontramos durante a Guerra Civil da Síria. As mesmas coisas que nós tivemos na Colômbia, que nós tivemos em diferentes países da América Central, que nós tivemos na Europa até à consolidação no início do século XX do Estado, digamos, do Estado moderno, portanto, que são, no fundo, formas daquilo que o Ian Go chama insegurança. E, portanto, Moçambique está hoje sob dois fogos. Em algumas zonas, sob o risco de o Estado ser incapaz, inclusive, de assegurar a segurança das populações e, portanto, de ser substituído por mecanismos de banditismo social, terrorismo islâmico, mas colocado aqui numa perspectiva mais ampla, que é aquela que eu defendo que nós nos coloquemos, e dificuldades de construção de um Estado de Providência por força destas dificuldades. Na pandemia, como em todas as crises, este problema agrava-se. Porque se a situação já era difícil quando, digamos, em evolução normal, aquilo que a Organização Mundial de Saúde nos recomenda até que tenhamos uma vacina, basicamente é que nós fechemos os países. E é relativamente fácil fechar o país, em parte, num país europeu, em que o governo determina que as pessoas vão para casa, as pessoas vão para casa, mas sabem que vão continuar a ter algum dinheiro no fim do mês, em que, pego no caso português, aqueles que não tinham acesso a nenhum tipo de proteção se fossem para o desemprego, acabaram de ter uma proteção durante 6 meses, mesmo que venham da economia informal, é um caso raríssimo, aliás, a primeira vez que acontece na história de Portugal. Portanto, em Portugal, neste momento, está em vigor uma proteção universal contra o desemprego, que cobre as pessoas que vêm da economia informal. Portanto, é uma coisa que nunca tinha acontecido e que não é possível em Moçambique. Portanto, é possível parar um país assim quando eu dou este tipo de garantias sociais, quando as pessoas sabem que se ficarem doentes têm um sistema de saúde pública que não sabemos se vai ser capaz de responder, mas que é de acesso gratuito e em que as pessoas têm confiança. E, portanto, quando a crise económica, pelo menos para já, é absolutamente absorvida pelo aumento de despesa pública. Portanto, um orçamento suplementar que agrava substancialmente um déficit, uma subida da despesa pública que vai ser de perto de 30% do PIB, portanto vai voltar para os 140% do PIB, coisa que ninguém vos permitiria a vós. No caso português, com a promessa de que vem dinheiro da União Europeia para assegurar isto, mas a questão que eu queria aqui colocar é esta. Ora bem, eu assim posso fechar e ainda por cima tenho o sistema organizado de tal maneira que alguns continuarão a trabalhar e infelizmente serão essencialmente imigrantes e serão esses que ficarão doentes nesta fase e garantem as cadeias logísticas e, portanto, eu posso estar tranquilamente em casa e ter uma pessoa que me vem trazer a casa tudo o que eu quero do supermercado. E nunca me faltou nada. Portanto, esta é a minha história nos 3 meses de lockdown em Portugal. Ora, um país em desenvolvimento, em Moçambique, para seguir as mesmas instruções da Organização Mundial de Saúde, tem N problemas. Começa logo por, a Organização Mundial de Saúde diz que a primeira linha de prevenção é água e sabão. O acesso à água em diferentes zonas dos países em desenvolvimento não está garantido. E, portanto, eu posso facilmente gastar a água que eu quiser a lavar as mãos as vezes por dia que eu quiser. Isto não é verdade para muitas pessoas em África. A seguir, a Organização Mundial de Saúde diz-nos que deve haver um mínimo de contacto social. Mesmo que eu não tenha quem me venha trazer as coisas a casa, se eu for ali ao supermercado, e provavelmente em Maputo será assim também,
tenho filas marcadas no chão, porque as pessoas têm 2 metros de distância. Mas as pessoas, o tal senhor 50% e as pessoas mais pobres, não têm acesso e não consomem desta forma e através deste tipo de mercados. E, portanto, isto é mais difícil de sustentar. Não é por acaso que muitos países, mesmo a África do Sul, para conseguirem manter o lockdown, tiveram que pôr a polícia nas ruas e a polícia nas ruas em situação agressiva, não é a polícia nas ruas, digamos, a ter que fechar os mercados, porque a pressão social para não cumprir é enorme, porque tem a ver com, digamos, com a própria dimensão de sobrevivência. Aqui, eu posso dizer, a economia para, isto é um parênteses, e nós vamos ter subsídios do Estado às empresas que param. A generalidade dos países em desenvolvimento não podem ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses parados e a seguir financiar, digamos, financiar o seu setor privado, porque não têm capacidade financeira para isso. E, portanto, sem querer ser muito pessimista, e terminando, eu diria que o drama que um país como Moçambique hoje enfrenta tem muito a ver com a Covid acelerar os problemas que o país enfrentava e dificultar uma transição que estava em curso para juntar uma economia moderna a uma sociedade solidária, que é essencial para construir um Estado que seja efetivo para as pessoas. E esta é a questão essencial da inclusão e da cidadania. Porque se o Estado não for efetivo para as pessoas, aquilo que acontece é que, no fundo, uma parte da sociedade sai do contrato social. No fundo, se quiserem, neste boneco, o que está aqui é isto. Quem não paga impostos e não recebe benefícios, no fundo, tem uma relação com o Estado muito ténue. E, portanto, tendo uma relação com o Estado muito ténue, também tem muito poucas razões para lhe obedecer em regra. E, portanto, para participar deste movimento de organização. Perguntar-me-ão, e o que é que pode ser feito? Eu respondo, primeiro, na comunidade internacional é absolutamente indispensável criar condições para aumentar o espaço fiscal, portanto, o espaço orçamental. Portanto, o fiscal space, nós costumamos traduzir por espaço fiscal, mas em rigor é espaço orçamental. Para criar o espaço orçamental nos países para responderem à crise, em particular para o desenvolvimento do sistema de saúde. O Banco Mundial tem vindo a criar apoios especiais Covid-19, mas que são relativas gotas d'água. Portanto, a questão essencial é saber se a comunidade internacional vai estar à altura de dizer esta crise implica, não por 6 meses, mas provavelmente por 5, por 10 anos, no mínimo moratórias longas da dívida pública e perdões parciais. E a comunidade internacional, desse ponto de vista, hoje está menos preparada do que estava há 20 anos, por duas razões. Por um lado, porque a governação multilateral do mundo foi afetada por lideranças como a do Sr. Trump. Por outro lado, porque os países em desenvolvimento seguiram uma tendência de se endividarem junto de países que não estão no Grupo de Paris, portanto, de países que não reconhecem os mecanismos multilaterais de dívida, e toda a negociação tem que ser bilateral, como a China. E, portanto, a conjugação da fragilidade da comunidade internacional e do aumento do endividamento à China torna esta dificuldade maior. Portanto, eu diria, não tenho nenhuma dúvida de que uma grande questão é o comportamento da comunidade internacional face a países como Moçambique e para permitir a criação de espaço fiscal. A segunda grande questão é a orientação dos recursos que sejam libertados por esta via para o aumento da eficácia do sistema de saúde pública e, em particular, o aumento das condições de acesso universal à saúde como um elemento de construção de confiança no Estado. E, em terceiro lugar, a construção de uma política social ambiciosa que, com todo o respeito, os dados não evidenciam que Moçambique tenha construído nos últimos anos e, portanto, que leve a melhorar o apoio, quer às situações de famílias em situação de pobreza, e nós temos inspirações como foram o Bolsa Família no Brasil, que existe em Timor-Leste também, com o nome de Bolsa da Mãe, aquela pensão universal que a África do Sul tem,
Portanto, nós temos exemplos nos quais nos podemos inspirar, digamos que implicam a criação de melhores mecanismos de consolidação, digamos, de micro-classe médias, quer dizer, e portanto que estão acima da pobreza que está ligada à sobrevivência, e depois, para dar uma nota otimista, aproveitar as novas oportunidades, porque uma das coisas que a crise da globalização claramente traz é a ideia de que o mundo não vai querer depender mais a 80% da China. Hoje, 90% dos medicamentos são fabricados na China e na Índia. E de repente a Europa acorda e diz, mas se a China e a Índia, que estão lá tão longe, fecharem, o que é que a gente faz? E a Europa não tem condições competitivas para produzir paracetamol, portanto, que é um mecanismo básico, que 90% do que a Europa consome hoje é importado da China. E, portanto, de repente, a Europa acordou para a ideia de que há aqui um vizinho que é bastante mais próximo, que não está industrializado e que pode industrializar-se para diminuir a nossa dependência da Ásia. Esse processo já começou na costa leste da África, já começou em Moçambique, e, portanto, há grandes oportunidades, estou convencido, na nova configuração das cadeias de valor. Há grandes oportunidades para, se houver uma parceria Europa-África, como eu desejo e espero que haja, para haver oportunidades de juntar aos avanços que os países, e Moçambique também tiveram na área das tecnologias de comunicação. Portanto, se houver infraestruturas que permitam potenciar a enorme abertura e receptividade que a sociedade teve às tecnologias da informação, que permitam potenciar uma espécie de cadeias de valor regionais, Europa-África, com transferência de produção industrial consumidora, chamada produção intensiva em mão de obra. Não necessariamente tradicional, mas portanto, que vá das coisas tradicionais como o vestuário a coisas tão modernas como os medicamentos ou os aparelhos médicos. Não há nenhuma razão para nós termos 90% das máscaras e das luvas cirúrgicas produzidas na China. De algum modo, a crise da Covid-19 alertou-nos para o facto de que nós dependíamos excessivamente todos da China e da Índia, uns por umas razões, outros por outras, e eu estou completamente convencido que, no contexto dessas novas oportunidades, Moçambique é um dos grandes países com muitas oportunidades. Primeiro, porque, apesar da destruição provocada pela longa guerra, digamos, há uma questão que é a localização, portanto tem um acesso amplo ao mar, é o acesso privilegiado ao mar de muitos países que estão fechados de acesso ao mar, tem infraestruturas e facilmente se podem desenvolver, tem mão de obra e está situado, isto não é irrelevante, e depois podemos conversar sobre isso, a questão de que a costa leste da África tem condições privilegiadas para, digamos, para o acesso à Europa e para o acesso aos capitais. E, portanto, não é por acidente que, mesmo quando se vai ver a cooperação bilateral, nós vemos em Moçambique países que não encontramos, por exemplo, nos outros PALOPs, e penso em particular da intensidade da cooperação britânica e da cooperação alemã em Moçambique. Eu julgo que, por exemplo, o plano que a Alemanha defende que a União Europeia implemente, portanto, é que eles chamam o Plano Marshall para a África, em articulação com a Agenda 2060 da União Africana. Portanto, esse plano é uma grande oportunidade. Em síntese, já estou a falar há muito tempo, mas em síntese, o que eu vejo é que o país está a travar, digamos, uma luta e a fazer um caminho para a sua organização como Estado Social, que estava atrasada, corre o risco de se atrasar ainda mais e em certas zonas do país está sob o risco até de uma regressão violenta. A Covid desafia estruturas que não estão montadas e, em particular, na proteção social, mas se a resposta da comunidade internacional à Covid e das autoridades moçambicanas for adequada, ela pode gerar também oportunidades económicas que, se forem colocadas num quadro social adequado, podem ajudar a que o futuro não seja igual ao passado. E muito obrigado pela vossa paciência em me